iremos de aqui, e também, meu Jesus, na cidade de glória de Deus. Boa noite, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto, é um prazer, é um privilégio abrir as portas da sua casa para nos receber. Sinta-se abraçados por nosso Deus nessa noite. E nós vamos dar início ao nosso culto, depois de cantarmos, não é, este hino tão maravilhoso que fala sobre a cidade de luz. Nós vamos agora, neste momento, fazer uma oração. Antes, porém, eu gostaria de confirmar aqui um recado que você já sabe. Não se esqueça de, durante a mensagem, você preparar o seu pedido, o seu agradecimento e nos enviar através das redes sociais. E no final deste culto, nós estaremos, então, em oração, nós estaremos orando em prol do seu pedido, em prol do seu agradecimento, rogando misericórdia de Deus sobre a vida de cada um, ok? Não deixe, então, de participar, enviando aí o seu pedido. Vamos orar neste momento. Ó Senhor, nosso Deus, que estás no céu, santificado seja o teu santo e bendito nome. Neste momento, Senhor, em especial, onde paramos as nossas atividades, foi um dia corrido, um dia de trabalho, mas agora nós queremos descansar nos teus braços. Para tanto, Senhor, convidamos o Senhor a se fazer presente em cada lar aqui representado, nos dando a sabedoria que precisamos, a presença do Espírito Santo, ao nos alimentarmos agora da tua palavra, para que tudo que falarmos aqui neste momento possa ser proveitoso para a nossa vida espiritual e assim possamos crescer cada dia espiritualmente. Entrega a nossa vida em tuas mãos, nos ilumine neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Meus queridos, eu não sei se você tem um costume de nos acompanhar com a Bíblia Sagrada, com a palavra do nosso Deus. Se não, eu gostaria de convidar você neste momento a buscar a sua Bíblia. Vai lá, busque a sua Bíblia, nós vamos dar um tempinho agora, para que você possa nos acompanhar na leitura da palavra de Deus. E, meus queridos, quando Deus fala, nós temos que parar de fazer tudo o que estamos fazendo para ouvi-lo. Então, neste momento, Deus quer nos falar. Deus quer falar ao seu coração. E eu queria que você, membro desta igreja ou não, você que nos assiste neste momento, pode ser através do seu smartphone, pode ser através do livro sagrado, nos acompanhe agora na leitura bíblica. O tema dessa noite, como já é do seu conhecimento, é um tema que nos traz alguma curiosidade. Uma cidade sem Deus. Você já pensou nisso? Que cidade era esta? De repente você está pensando em Sodoma e Gomorra, você está pensando em Babilônia, você está pensando em qualquer outra cidade. Que cidade é essa sem Deus? Então eu convido você a juntos meditarmos na Bíblia Sagrada e vamos tentar extrair algumas lições maravilhosas que este livro tem a nos ensinar. Convido você a abrir a sua Bíblia, tenho certeza que você já está com ela em mãos, no livro de Gênesis, capítulo 4, e eu quero ler com você o versículo 15 em diante. Aqui é a história de Caim e Abel, aonde Caim se ira com o seu irmão Abel, e Caim
mata o seu irmão Abel. Depois disso, Deus aparece a Caim e dirige-lhes ali algumas palavras, alguma sentença, alguma maldição. E o verso 15 traz-nos as últimas informações de Deus a Caim. Veja que o verso 15 de Gênesis 4 diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, tenta imaginar aqui Deus dialogando com Caim. Primeiro perguntando a ele: Caim, aonde está o teu irmão? Caim responde: porventura sou eu, guardador do meu irmão? Eu não sei, meus queridos, como que foi essa conversa. Porque no Éden, Deus falava com Adão e Eva face a face. Mas depois, com a entrada do pecado, tudo mudou. Não sei se de repente Caim só ouvia a voz de Deus e ele respondia e Deus também ouvia. Mas o fato é que aqui mostra um diálogo entre Deus e Caim. Deus perguntando, Caim respondendo e os dois conversando. Até que Deus resolve, então, colocar uma marca em Caim, o protegendo para que ninguém o pudesse matar. Talvez você não possa compreender o que foi que Deus fez. Espera aí, Caim matou Abel. E agora Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém pudesse ferir, ninguém pudesse matar. Deus estava protegendo Caim? Sim, meus queridos, Deus estava protegendo Caim. Na realidade, Deus estava dando uma chance a Caim de arrependimento. É possível que você nunca matou alguém, ou é possível que você tenha matado alguém. Você não se arrependeu? Ou cometido qualquer outro pecado, você não se arrependeu? Caim também tinha a chance de se arrepender. E quando Deus coloca essa marca em Caim, Deus estava dizendo assim: Caim, enquanto você viver, eu vou te dar a chance de você se arrepender, de você conhecer a graça que foi dada em você. Só, queridos, que agora vem o texto principal desta noite, que está no versículo 16 de Gênesis capítulo 4. Olha o que foi que aconteceu. O verso 16 diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor. Vou repetir. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Essa foi a cidade aonde Caim foi habitar. Presta atenção, queridos, depois de um diálogo, depois de Deus oferecer a sua graça, a Bíblia diz que retirou-se Caim da presença do Senhor. Que tragédia, queridos. Que tragédia. Nós encontramos em vários textos na Bíblia as pessoas indo, buscando a presença de Deus. E aqui nós encontramos uma cena de Caim se retirando da presença do Senhor. Lá no Salmo 27, se não me falha a memória, versículo 4 ou 5, Davi disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E aqui nós vemos exatamente o contrário. Caim se retirando da presença do Senhor. Bom, eu faço uma pergunta para você. O que acontece com uma pessoa que se retira diante da presença do Senhor? Você já parou um pouquinho para pensar na tua vida com Deus? No teu dia a dia, nos teus negócios, no modo de você falar, no modo de você viver? Será que tem você também se retirado diante da presença do Senhor? De repente você está pensando que Deus está com você, mas será que os teus atos, as tuas ações não estão
exatamente permitindo você se retirar diante da presença do Senhor? O que seria de uma cidade sem a presença do Senhor? Porque a Bíblia diz assim que Caim saiu, se retirou diante da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Então eu quero estudar com você agora, deixa a sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 4. O que acontece com o ser humano quando ele se retira diante da presença do Senhor? E o que acontece com o ser humano quando ele se apresenta diante da presença do Senhor? E aqui fica o meu convite a você nesta noite. Tem você se retirado diante da presença do Senhor? Ou tem você se apresentado diante da presença do Senhor? Olha o verso 17. Vamos ver agora o resultado de uma cidade sem Deus. Vamos ver o que acontece com o ser humano, com as pessoas, com a sociedade, com a cidade, sem Deus. Porque a Bíblia diz que Caim se retirou da presença de Deus e foi habitar numa cidade. Olha só. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Cuidado, meus queridos, que este Enoque que apresenta aqui, filho de Caim, não é o mesmo Enoque que foi para o céu ao andar com Deus durante 360 anos. Não é o mesmo. Vocês vão ver, inclusive, nomes parecidos aqui da descendência de Caim com a descendência de Adão. Os nomes, vários nomes aqui se parecem, se repetem, mas não são as mesmas pessoas. Enoque era filho de Caim. O outro Enoque que foi para o céu nem tinha nascido ainda. O que a Bíblia diz? Caim edificou uma cidade. Aqui chegou onde eu queria. Uma cidade sem Deus. Caim, então, edifica uma cidade. E coloca o nome do seu próprio filho. Essa cidade vai se chamar Enoque. Aonde você mora? Eu moro numa cidade chamada Enoque. Qual era a característica dessa cidade? Não tinha a presença de Deus. Então, queridos, quando uma cidade não tem a presença de Deus, o que acontece? Vamos lá. O nome do seu filho, era Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a um outro nome conhecido, Lameque. Entre os descendentes de Adão, Lameque, vejam, que Lameque já era o pai de Noé. E aqui, não, aqui nós estamos falando sobre os descendentes de Caim. Não só tinha Enoque, como também tinha Lameque. Tenta imaginar a cidade crescendo. Aqui o que está mostrando é isso. Vai nascendo filhos, netos, bisnetos, tataranetos, a cidade vai crescendo, com uma característica. Retirou-se da presença de Deus. Ou seja, Deus não habitava nesta cidade. Queridos, quando Deus não habita no teu lar, quando Deus não habita na tua vida, olha as desgraças que acontecem na tua vida. Olha o que vai acontecer. Vamos lá. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam flauta e harpa. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Muito bem. Só nesse texto aqui, antes de que nós continuarmos a leitura. O que acontece com uma cidade que não tem a presença de Deus? Vocês estão percebendo aqui o que aconteceu com este homem chamado Lameque? A Bíblia diz que ele tomou para si quantas mulheres mesmo? Não ouvi, queridos? Quantas mulheres foi que Lameque tomou para si? Exatamente, 2 mulheres.
aonde Deus não habita, o homem faz o que quer. O homem fica sem direção. O homem ele vai viver da sua própria maneira. Deus disse assim, olha, deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos, quer dizer, os dois, tornarão uma só carne. Mas agora Lameque morava numa cidade sem a presença de Deus. Ele disse assim, não, aqui eu aceito duas mulheres. Eu vou contra a vontade de Deus. E ele tomou para si, então, duas mulheres. Esse foi o primeiro erro. O segundo, está no verso 23. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque. Presta atenção, gente. Escutai o que passo a dizer-vos. Pronto, aqui vem um outro problema. Olha o verso 23 aí, a segunda parte. Matei um homem porque ele me feriu. Meus queridos, eu estou falando para alguém nessa noite que já foi ferido na vida. Eu não sei de que forma, mas você já foi ferido por alguém? Alguém fez algo para você que não deveria, ou mesmo que você tivesse feito algo que merecesse, alguém já te feriu? Foi bom o que aconteceu? Aqui nós temos um relato de uma cidade sem Deus, que alguém simplesmente matou, simplesmente porque foi ferido. Ou seja, aqui nós estamos tratando de um homem que não leva desaforo para casa. Quer resolver com as suas próprias mãos. Quer resolver o problema da sua maneira. Ah, você me feriu? Então eu te mato. O que é viver numa cidade sem Deus? O que é viver num lar sem Deus? O que é viver, querido, você sem Deus? Você começa a fazer práticas, você começa a fazer coisas, não segundo o parâmetro divino, porque não tem Deus no seu lar, não tem Deus na sua casa, não tem Deus na sua cidade. E você começa a achar que o parâmetro é você mesmo. E o que acontece quando você acha que o parâmetro de vida é você mesmo? Quer dizer, eu acho que o que eu faço está certo, o outro que faz acha que está certo. Cada um, não existe um padrão, não existe uma regra, uma lei. Cada um vive da sua maneira. E Lameque, que não levava desaforo para casa, ele diz assim, olha, me feriu, eu mato. Eu pergunto para você, Lameque era descendente de quem? Lameque era descendente de quem? Lameque era descendente de Caim. Será que ele não sabia da história do seu pai Caim? Será que ele não sabia a história do homem que começou esta descendência, essa geração? O homem que pregou para os seus filhos assim, olha, meu irmão certa vez fez algo que eu não gostei, o que foi que eu fiz? Eu fui lá e matei. Pronto, resolvi o problema. Parece que Lameque aprendeu a lição. Um homem também me feriu, eu não gostei. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e matei. Não satisfeito com essa situação, o verso termina dizendo assim, e matei também um rapaz porque me pisou. Percebe, queridos, que tinha motivo para que mortes acontecessem nesse capítulo 4? Deus já reservou o capítulo 4 de Gênesis para mostrar nesses 25 versos quantas mortes existiram aqui. Primeiro, a morte de Abel, sem motivo. Sem motivo. Segundo, a morte deste homem por ter ferido Lameque. E terceiro, a morte desse jovem, desse rapaz, simplesmente por ter pisado em Lameque. Ah, meus queridos, o que é uma cidade sem Deus? Cada um faz o que quer da sua vida. O amor não existe mais.
por ter se afastado do Senhor, por ter se retirado da presença do Senhor, o amor se acabou. E quando o amor se acaba, o ser humano perde o respeito para com o outro. Não existe mais amor, não existe mais respeito. E simplesmente eu faço as minhas coisas, a lei acaba sendo do mais forte. Se você fez algo que eu não gostei, eu te mato e fim de papo. Aonde está o amor, queridos? O que fazer diante de uma cidade sem Deus? E o que Lameque fez? Ele reconhece que foi tão pesado, que o verso 24 diz assim: 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, quanto? 70 vezes 7. Você lembra desse número, 70 vezes 7, não é? Que está lá no Novo Testamento. Lá era de perdão. Aqui é de vingança. Que coisa, queridos. Que tragédia. Eu aproveito para saber de você, como está a vida na sua casa? Tem você se retirado diante da presença do Senhor? Quantos anos havia se passado para que Caim gerasse essa descendência toda para nos trazer essa história? Como é triste viver sem a presença do Senhor. Tudo acontece, queridos. A gente se separa, o divórcio acontece, as doenças começam a aparecer, a bebida começa a fazer parte da nossa vida, as drogas de todas as formas, as brigas, o desemprego, tudo começa a entrar para dentro de casa quando temos uma cidade, uma sociedade, uma família se retirando diante da presença do Senhor. Você acha que Deus não faz diferença? Você acha realmente que Deus não faz diferença? Aqui está a prova de uma cidade sem Deus, o que foi que ela virou. Eu quero concluir a minha mensagem lendo Gênesis capítulo 5 e o verso 3 em diante. Vamos lá, um pouquinho para frente. Gênesis capítulo 5, o verso 3 em diante. Talvez você já leu este capítulo várias vezes, mas é possível, queridos, que você não tenha atentado para esse detalhe que nós vamos ver agora. Eu falo porque eu mesmo li várias vezes Gênesis, já preguei inclusive sobre este capítulo, mas eu nunca tinha me atentado para esse detalhe que eu quero falar com vocês agora. O verso 3 diz assim: viveu Adão, agora não vai falar mais sobre a descendência de Caim. Agora o capítulo 5 vai falar sobre a descendência dos filhos de Deus, os filhos de Adão. Vamos tentar imaginar agora aqui, queridos, o que é uma cidade sem Deus. Nós já aprendemos isso através dos descendentes de Caim. E vamos tentar aprender agora o que é uma cidade com Deus, tendo a presença de Deus. Presta atenção. Verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou do quê? Qual é o nome? Sete. Olha, Abel já estava morto. E a Bíblia diz então que tornou Adão a ter um filho, gerou um filho. Agora o detalhe é esse que eu quero falar para você. A Bíblia diz assim, ó, gerou um filho, de que forma? Diz que Sete tinha duas características. A primeira característica de Sete, gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem. Ou seja, Sete saiu conforme a semelhança e imagem de Adão. Você lembra dessas duas palavrinhas juntas aqui? Semelhança e imagem. Você lembra disso? Lembra quando Deus criou Adão e Eva? O que foi que ele disse? Façamos o homem ao que mesmo?
nossa imagem, conforme a nossa o quê? Semelhança, conforme a nossa aparência. Queridos, olha só. Se Adão, preste atenção, se Adão tinha a imagem e a semelhança de Deus, e agora o relato diz que Sete tinha a imagem e a semelhança de Adão, eu posso então acreditar que Sete tinha a imagem de quem? De Deus. Nasceu um filho a Adão que tinha a imagem de Deus. Queridos, e mais em nenhum lugar da Bíblia, aqui do capítulo 5, do capítulo 4, você vai ver esse destaque, que nasceu um filho, a sua imagem e a sua semelhança. Somente em Sete era o nome do filho de Adão. Nasceu a imagem e a semelhança de Adão, consequentemente a imagem e a semelhança de Deus. É como se alguém olhasse para ele e falasse assim: olha, você se parece muito com seu pai. Você se parece muito com Deus. Queridos, e quando nós parecemos muito com o meu pai, quando nós nos parecemos muito com Deus, a gente precisa ter um certo cuidado com a nossa vida. Lá no bairro onde eu morava, quando eu era solteiro, a rua, o bairro, não me conhecia como Adilson. Eles me conheciam como filho do seu Germano. Que diferença isso faz? Olha lá, ó, é o filho do seu Germano, não é o Adilson. Sete nasceu a imagem e a semelhança de Deus. Será que isso fez a diferença, queridos? Vamos lá? O penúltimo versículo dessa noite é o versículo 7, melhor, o versículo 6, que diz assim, ó: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Ponto final. Olha, Sete viveu um determinado ano e gerou a Enos. Ou seja, alguém que se parecia com Deus, alguém que se parecia com Adão, gerou um filho e chamou o seu nome Enos. Por que, Adilson, você está dizendo isso? Por que você está dando destaque a este menino chamado Enos? Sabe por quê, queridos? Eu já deixei claro para você o que é uma cidade sem Deus. Agora vamos ver a formação de uma cidade através de um menino que se chamava Enos, através de um menino que o seu pai tinha a imagem e a semelhança de Adão e, consequentemente, de Deus. Volta para o capítulo 4. O último verso do capítulo 4 é o verso 25. Olha o que diz aí. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Eu estou trazendo essa história do capítulo 5 para o capítulo 4. É o mesmo Sete que nasceu. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Veja o verso 26, queridos. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Você já sabe porque eu li isso no capítulo 5. O filho de Sete se chamava Enos. Agora, queridos, para nossa alegria ou tristeza, olha como termina o versículo 26. Quando Enos nasceu, daí se começou ao quê? A invocar o nome do Senhor. Meus queridos, quanto tempo se passou para alguém começar a invocar o nome do Senhor? Há um verso na Bíblia, um versículo que diz assim: aquele que invocar o nome do Senhor, isso mesmo, será salvo. Aqui nós temos uma história triste de uma cidade sem Deus. Quanto tempo se passou? Eu não sei, mas eu posso dizer para você que foram anos, muitos anos.
até nascer Sete, e depois Sete crescer, porque a Bíblia diz que Sete viveu 105 anos para gerar Enos. Sabe que é ser 105 anos, mais o período anterior. E nasce essa criança Enos. E a Bíblia dá o destaque para o nascimento dele. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ah, meus queridos, quando começou a invocar o nome do Senhor, tudo mudou. Tudo mudou. As pessoas começavam a viver mais e melhor. Destaque para Metusalém, 969 anos. Adão, 930. Veja, Noé, 950. Enoque andou com Deus por longos anos e depois Enoque estava indo para o céu. Percebe? Aqui a pessoa que não permite sair diante da presença do Senhor está indo para o céu. E lá no capítulo 4, pessoas que se retirou diante da presença do Senhor está vingando por atos ocorridos contra ele, contra a sua vida. Percebe, queridos, a diferença de nós termos uma casa, uma família, a minha vida em particular, com ou sem a presença de Deus? Portanto, queridos, o meu recado nessa noite para você é que não cometa o mesmo erro que Caim cometeu, se retirando diante da presença do Senhor. Quando você se retira diante da presença do Senhor, queridos, não tem outras coisas para vir na sua vida a não ser desgraças. E desgraças assim, uma após a outra. Você não tem Deus na sua vida e Deus não é culpado. Porque aqui, queridos, o verso não diz que Deus se retirou da presença de Caim, mas exatamente o contrário, que Caim que se retirou diante da presença do Senhor e foi para uma cidade. Não faça isso, meus queridos. Permita que a presença de Deus faça parte na sua vida todos os dias. Permita que a presença de Deus esteja com você todos os dias. Porque quando isso acontecer, queridos, quando você permitir que Deus faça parte da sua vida, que a sua presença seja contínua em sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai viver mais e melhor. Você vai viver para sempre como Enoque está vivendo. Olha que beleza. Enquanto o outro lado está se vingando, está matando, está destruindo, está brigando, está casando com mais de uma mulher, o lado de cá está indo para o céu, o lado de cá está vivendo mais e melhor. O lado de cá, sabe o que acontece? Quando Deus tem um plano de destruir este mundo, Ele chama quem está na sua presença para salvar o mundo e, consequentemente, ele ser salvo. Vale a pena, queridos, não tenha dúvida, estarmos diante da presença de Deus. Mas estar diante da presença de Deus é um ato de responsabilidade, queridos. Porque, como eu já disse para vocês, que o bairro me conhece como filho do seu Germano, eu tenho que cuidar dos meus atos, das minhas ações, para o caráter do meu pai, para que o caráter do meu pai não seja manchado. Quando você assumir um compromisso de viver diante da presença de Deus, você também tem que viver de uma forma a não manchar o caráter do seu pai. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nesta noite, para que você compreenda a importância da presença de Deus em sua vida e faça como Enos. Não importa quanto tempo se passou. Não importa, querido, se você é adventista já há 10 anos e, quem sabe, nunca invocou o nome de Deus na sua casa. Nasceu Enos. Comece a invocar o nome do Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, para que o nome de Deus possa ser na sua casa a prioridade. Para que a invocação do nome de Deus possa ser uma prática na sua vida. E tenha certeza, meus queridos,
que Deus irá fazer grandes coisas diante dos seus olhos, simplesmente porque a presença dele está com você. Não há o que temer quando Deus está presente na sua vida. É meu sincero desejo nesta noite. Amém. Muito bem, eu quero agradecer a você que participou do culto desta noite, também trazendo os seus pedidos, os seus agradecimentos, pessoas sinceras que abriram os seus corações para depositar diante de Deus, apresentar diante do altar do Senhor a sua necessidade. E eu gostaria agora de transformar tudo isso que nós fizemos em uma singela oração ao nosso Deus para que Ele tenha misericórdia diante de cada um de nós. Eu convido a você, então, aonde você estiver, que reverentemente você se proste agora diante de Deus e nós vamos fazer uma oração. Ó Senhor, nosso Deus que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós estamos felizes, Senhor, porque a mensagem dessa noite mostrou claramente o que acontece com uma cidade sem Deus e o que acontece quando eu tomo a decisão de invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, eu oro pela minha igreja, eu oro por todos que estão nos ouvindo em todos os lugares, para que essa pessoa possa, no seu lar, aonde ela estiver, ela possa, Senhor, tomar a decisão de, a partir de hoje, invocar o nome de Deus nessa casa, neste lugar. E quando isso acontecer, eu tenho certeza, bom Deus, que essa pessoa vai viver mais e melhor. E acima de tudo, quando invocamos o nome do Senhor, nós estamos salvos e temos a certeza que vamos morar contigo por toda a eternidade. Em tuas mãos agora, Senhor, simbolicamente, eu quero colocar todos esses pedidos que nós recebemos, como também todos esses agradecimentos pelo Deus que tu és em nossas vidas. Senhor Jesus, tantos problemas estamos passando aqui na terra, não é fácil, Senhor. E eu sei que quanto mais próximo estivermos da tua volta, o pecado está amadurecendo ainda mais e as desgraças vão aumentar ainda mais, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele vai trazer, Senhor, neste mundo as suas últimas armas para tentar destruir o povo de Deus. Mas é por isso que nós queremos invocar o teu nome, porque nós queremos encontrar força, Senhor, nos dias de hoje, para vencermos toda e qualquer cilada do inimigo. Portanto, bom Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Aceite esses nossos pedidos, esses nossos agradecimentos, que sejam, bom Deus, encaminhados diretamente no teu santo trono de graça. E o Senhor nos atenda, não segundo o nosso querer, não segundo os nossos méritos, porque nós não temos nenhum, mas segundo os méritos do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que fizestes por cada um de nós. Nos dê uma boa noite de descanso e amanhã nos levantarmos para mais um dia de trabalho. E oramos, Senhor, para que essa bendita vacina possa chegar logo, atendendo a necessidade do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.